E aí galera, aqui quem fala é o professor Valdemir Júnior e hoje a gente vai estudar progressão aritmética, tá? Então, a princípio vamos dar só a definição, né, e ver como elas se classificam, né? A progressão aritmética nada mais é do que sequência de números, tá? Onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E essa diferença é chamada de razão. Eu tenho aqui, por exemplo, essa PA aqui é uma sequência de números, tá? 2, 4, 6 e 8. E quando a gente fizer a subtração do termo, né, do segundo termo pelo primeiro, dele com seu antecessor, dois termos consecutivos, sempre vai ser o mesmo valor, né? 4 menos 2 dá 2 e 6 e 8 menos 6 também dá 2. Então, a progressão é nada mais do que isso, né? Sequência de números onde a razão é sempre a mesma. Nesse caso, nós temos uma PA de razão 2, tá? A razão, geralmente, a gente representa ela pelo R maiúsculo. Cada termo dessa PA aqui, ela é identificado pela sequência, né? Pela posição que ela ocupa na sequência. E geralmente a gente utiliza a letra A para identificar cada um desses termos, tá? Por exemplo, o 2 é o primeiro termo, né? Dessa progressãozinha que a gente colocou aqui. Então, para representar o 2, a gente ia colocar assim, ó, o A, tá? A1, que é igual a 2, tá? Porque o A1, né? O 1 seria a posição de número 1, onde o 2 se encontra. A2. A2 seria o 4, né? Porque o 4 é o que está na segunda posição aqui dessa PA. Se eu quisesse representar o 8, ele ia ser o A4. Porque ele é o quarto nessa ordem, né? Nessa PA aqui. Então, o A4 seria o 8. Dessa forma, para generalizar, para todo e qualquer termo de uma PA, a gente utiliza o AN, tá? Porque a gente não sabe a posição desse termo, mas se a gente quiser representá-lo, esse termo, a gente coloca o N. Então, AN é para representar um termo que a gente não sabe onde ele se localiza. As PAs, elas podem ser finitas, como é o exemplo dessa PA aqui que eu coloquei, né? 2, 4, 6 e 8. E elas também podem ser infinitas. A única diferença é que uma PA infinita, ela é representada pela reticência no final, tá? Se porventura eu colocasse esses três pontinhos aqui, eu estou dizendo que essa PA ela é uma PA infinita, que ela vai sempre somando 2 até onde até o infinito, né? Como ela primeiro fala. E com relação à sua classificação, as PAs podem ser constantes, crescentes e decrescentes, tá? A gente começa com a PA constante porque a constante é aquela onde a sua razão é zero, tá? Uma PA constante é a que tem a razão zero, ou seja, ela vai continuar sempre tendo o mesmo valor. Um exemplo é, se eu pegar aqui uma razão, aliás, uma PA 2, 2, 2 e assim sucessivamente. Se você subtrair o número com o seu antecessor, qualquer um desses números aqui com o seu antecessor, vai dar sempre zero. Então, se a razão for zero, ela é uma PA constante. A PA crescente é quando a gente tem uma razão maior do que zero, tá? Quando você tiver uma razão maior do que zero, então a gente tem uma PA crescente. Um exemplo é essa própria PA aqui que eu coloquei, ó. 2, 4, 6, 8, ela tem uma razão 2. A razão 2 é maior do que zero. Portanto, essa é uma PA crescente. E a PA decrescente é aquela onde a razão ela é menor do que zero. Então, se eu tiver uma sequência aqui 15, 10, 5, 0 e assim sucessivamente, percebam que ela vai diminuindo 15, 10, 5, ou seja, essa razão aqui é uma razão que se você tirar o termo antecessor, né? O termo e o seu antecessor, 10 menos 15, a gente tem menos 5. Então, menos 5 é menor do que zero. E se a gente tiver uma razão menor do que zero, nós temos uma PA decrescente.